E a Janja, conhecendo muito bem o seu marido, tomou uma decisão sábia. Ela orientou o Lula a parar de falar de improviso. Ela está recomendando, ou talvez ordenando, que o Lula leia os seus discursos. Eu até vou aqui reproduzir o Lula explicando essa situação, mas para mim uma coisa é claríssima. A Janja percebeu que o Lula, sem o papelzinho na mão, ele é muito sincero. Ele acaba falando demais o que ele pensa. E é verdade que a gente ainda tem uma imprensa muito passapanista. A sorte do Lula é que ainda boa parte dos jornalistas acabam relativizando. Então, quando o Lula fala uma aberração, aí você já vê gente falando assim na imprensa, nas manchetes, né? Lula comete gafe, Lula se confunde, Lula faz brincadeira. Então tem muita passada de pano ainda. Frases que se fosse o Bolsonaro falando, né? Ou erros que se fosse o Bolsonaro cometendo, a gente sabe que seria imperdoável por boa parte da imprensa. Mas seria assim, massacre o tempo todo. Não teria passada de pano nem relativismos. O Lula ainda tem essa sorte. Mas eu acho que a Janja tem um pouco mais de inteligência que o Lula. E ela tá percebendo, ó, nas redes sociais, que eu acho que o Lula não deve estar muito acostumado, muito habituado, ela deve perceber, ó, meu, aqui tá pegando pra você tá falando muita asneira. Então, volte-se ao texto, volte-se ao discurso escrito. Então, vamos dar um play para ver aqui o que o Lula falou, né, sobre essa orientação da Janja. E eu vou fazendo os meus comentários durante as falas do Lula. Por escrito, que eu cobrei muito dos meus assessores ontem, e eu tenho que ler esse discurso, porque senão eu não leio, eu falo tudo de improviso, eles ficam chateados. Poxa, a gente escreve com tanto carinho, a gente toma tanta bronca do Lula, e aí ele vai para o lugar com o discurso e joga o discurso da gente fora e fala de improviso. Hoje, Pra mim, tá? Minha opinião, não notícia, minha opinião, isso aqui é desculpinha esfarrapada do Lula. Ele tem que voltar pro texto, porque senão ele fala besteira. Ele faz dólar subir, a inflação subir, ele consegue só com palavras ferrar com as perspectivas da economia do Brasil, por exemplo. Claro que ele sempre vai achar um culpado pra tudo, mas aqui por enquanto para mim, na minha opinião, é desculpinha, é porque ele realmente precisa parar de ser sincero demais. eu quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ó. Ela falou, amor, verdade? Tome cuidado com cada palavra que você vai falar. Ó, pra vocês verem, a Janja tá mais ligeira do que o próprio Lula. É que como ele, na minha leitura, as besteiras que ele fala são sempre do coração, sinceras, ele não percebe que tá cometendo gafes, entre aspas. Porque pra ele aquilo é natural, né? É essa que é a minha interpretação. Mas a Janja já sacou, ó, meu, quando você fala o que você pensa, não tá dando muito certo. Agora vamos ver o que ele vai falar, vamos lá. Porque essa gente tem a sensibilidade aguçada. Que gente que tem sensibilidade aguçada. Os hipersensíveis, até onde me consta, está do lado dele, está do lado da esquerda. É que as aberrações que ele fala, as besteiras, elas são tão grandes que impactam, entre outras coisas, no câmbio, na economia, nas expectativas de mercado. Porque não são coisinhas quaisquer. Não é uma questão de sensibilidade. Tá? Aqui ele tá passando um pano pra ele mesmo, no meu ponto de vista. Essa gente então, eu decidi ler, para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também, se eu falar alguma palavra... Não, Lula, o seu problema não é falar uma palavra, às vezes inconveniente, é falar uma sentença, é expressar uma opinião por completo absurda. Uma palavrinha, tudo bem, ainda até para falar que é deslize. O problema é o contexto todo, do início da frase até o ponto final, tá? Só, assim, ele tá relativizando as besteiras que ele mesmo fala, tá? No meu modo de ver. Você sabe que nesse assunto, vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês, pra gente aprender. Bom, de novo, ele tá passando pano pra ele mesmo. O problema não é ele errar no português, errar uma palavra.
O problema é o conteúdo, desde a primeira palavra até a última palavra da oração, da frase. É esse que é o problema. E ele sabe que é isso. A Janja certamente não falou para ele tomar cuidado com português, com uma palavra. É tomar cuidado com o conteúdo, com a opinião propagada fora do texto. E se foi realmente essa sacada da Janja, ela mandou bem. Porque, de fato, um dos maiores inimigos do governo Lula é o próprio Lula quando começa a falar o que pensa, sem filtro. E a Janja sacou isso e, nesse sentido, palmas para ela. Porque é inacreditável que ninguém ainda alertou o Lula pro fato dele ter que falar apenas o que está no papel. Porque ele, sem o discurso escrito, é uma pessoa que assusta certas opiniões, certas afirmações. É isso. Pessoal, comentem o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Verifiquem também se vocês estão inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.